Amém, queridos? Amém. Seu coração está preparado? Amém. O meu está quase parado. Amém. Glória a Deus. Como a gente sempre diz, né? A gente aceita e depois fala, por quê? Mas dessa vez não foi nenhuma questão de aceitar, né? Eu estava ali sentadinha, a Silmara do lado, e a pastora chegou e falou assim, o seu dia é dia 11 de setembro, dia da ceia. Eu falei, o quê? O dia que você vai pregar. Eu falei, tá bom. Meio sem saber o quê, por quê. Mas amém, glória a Deus por isso. Então nós estamos hoje na quinta noite da campanha Assuma Sua Posição de Vencedor. E hoje é na igreja. E em nome de Jesus, que assim como foi até hoje, que o Senhor continue falando com cada um de nós, através da minha vida hoje, que desde o momento que eu fiquei sabendo, eu disse, Senhor, eis-me aqui. E que assim Ele possa fazer, que Ele possa usar a minha vida como canal de bênção nesta noite, para que nós todos sejamos abençoados. Amém? Feche os seus olhos. Deus querido, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, falando, Senhor, a Tua igreja. Quero, Pai, nesta noite, ser Tua boca aqui neste altar, Senhor. E quero, Deus querido, que toda a Tua igreja, Senhor, seja alcançada não por mim, Senhor, mas por Ti, pela Tua palavra, Pai querido, para assumir realmente a posição de vencedor. Cada um, Senhor, seja um vencedor na igreja, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. E aí, né, irmãos, nós vimos até agora posição de vencedor na vida com Deus, na família, no trabalho, na prudência e agora na igreja. E eu fiquei me perguntando, o que é ser vencedor na igreja? E eu fiquei realmente perguntando, porque ter ministério na igreja, muitas vezes a pessoa pode pensar, vencedor na igreja é um pastor. Realmente, um pastor é um vencedor na igreja. Alguém discorda? Assim eu penso, né? Ser um líder na igreja é ser um vencedor? É também. Ou seja, ter um ministério na igreja é ter uma posição de vencedor na igreja? Sim, mas não necessariamente que para ser um vencedor na igreja, você tenha que ter um ministério, um cargo. Porque tudo isso é cargo. Ser um pastor, ser líder de louvor, cantar, tocar, ser um diácono é um cargo na igreja. E você, para ser um vencedor na igreja, não precisa necessariamente ter um cargo. Pelo menos foi isso que Deus colocou no meu coração. E então, como assim? Como ser vencedor na igreja? Eu queria que os irmãos abrissem lá em João, capítulo 9, versículo 4 e 5. João 9, 4 e 5. Diz assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora vai lá em Gálatas 6:10. Acharam? Gálatas 6:10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos
da família da fé. Em outras versões, aos domésticos da fé. Ou seja, aos da igreja. Amém? Então, foi por aí que começou a linha de raciocínio. Ser a luz no mundo. É o que diz lá em João. Mas, primeiramente, eu tenho que ser a luz do mundo. Em qualquer lugar que eu for, eu tenho que ser a luz do mundo, simplesmente porque eu sou cristão. Eu sou uma pessoa cristã, eu tenho que ser a luz do mundo. Mas como ser a luz no mundo, se eu não sou, nem mesmo aqui dentro, um exemplo para os cristãos daqui de dentro? Se eu não sirvo de exemplo dentro da minha igreja, como posso ser exemplo lá fora? Se eu sou um fracasso, entre aspas, na igreja, um fracasso no sentido de não faz nada direito, nada cumpre com a palavra, não dá bom testemunho. Tem ministério? Amém, mesmo que tenha ministério, mas não cumpre com nada do que é prometido, do que é proposto. Não tem ministério, mas também não vem nos cultos, não aparece em nada, vem quando quer, está chovendo, não vem. Enfim, irmãos, nós temos 1000 maneiras de dar exemplos, de dar bons e maus exemplos. Mas se aqui dentro eu não sou um bom exemplo, eu não consigo ser um bom exemplo, como eu posso ser uma luz lá fora? Então já começa por aí. Mas a palavra diz que eu tenho que ser luz no mundo. E diz que eu tenho que começar a fazer o bem aqui dentro. E na semana passada nós tivemos aqui uma palestra no domingo de manhã com o professor Nelson. Quem estava presente? Várias pessoas. E ele disse 2 frases que me chamou muita atenção. E uma delas foi: você só é bênção se não for o ponto final da bênção. Reflete nisso. Você é bênção. Ai, aquela pessoa é uma bênção. Olha, aprende, sabe muita coisa, canta que nem um passarinho, como um curió, como um sabiá, sabe muita coisa da palavra, enfim, pode ser usada para muita coisa, mas não se permite ser usada para nada. Porque quando a pessoa precisa, uma outra pessoa precisa dela, ela precisa se dispor, ela não quer. Ela é o ponto final da bênção. Ela não se permite ser usada como canal de bênção, ela não se permite ser usada como o lugar onde flui o rio de Deus. É aquela pessoa que vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, mas não é capaz de transbordar para alcançar a pessoa que está do lado. Essa pessoa que se enche, se enche, se enche e não se permite transbordar para que outras pessoas também sejam alcançadas, essa pessoa é o ponto final. Essa pessoa não vai ser uma pessoa que abençoa outras vidas. Consequentemente, lá fora também não vai ser. Se a gente não consegue aqui dentro, que é tão fácil a gente brilhar, porque todos brilham, lá fora é mais difícil. Ah, mas é mais fácil eu brilhar, uma luzinha fraca brilhar no escuro do que brilhar no claro. É verdade. Mas lá fora é mais difícil de eu falar do amor de Jesus. É mais fácil eu chegar aqui dando paz para todo mundo do que lá fora. Porque muitas vezes a gente encontra com irmãos que têm vergonha de se declarar cristãos, que têm vergonha
de falar do amor de Cristo. Muitas vezes, a pessoa trabalha como agente secreto no serviço. Ninguém sabe que a pessoa é cristão, evangélico. Então, ninguém vai chegar em você, vai pedir uma oração por uma cura, por uma oração por uma ajuda na família. Consequentemente, você não vai brilhar. Consequentemente, você não vai ser um canal de bênção. Consequentemente, você é o ponto final da bênção. Consequentemente, você não assume o seu lugar de vencedor. Em lugar nenhum. Nem aqui, nem lá. E veja bem que para isso não é preciso ter ministério. Para ser usado como bênção, não é preciso ter ministério. Porque muitas vezes, as pessoas pensam, como eu falei no começo, que para ser usado dentro da igreja é necessário ter um cargo. Ministério, o significado de ministério são duas palavrinhas? Não, é uma só. Ministério significa serviço. Mas muitas pessoas pensam que ministério significa duas palavrinhas: ser visto. E aí confunde tudo. Então acha que ser vencedor na igreja é ser visto, né? Fazer parte da vitrine da igreja. E não é. Então, ministério não é só isso. Por isso que eu disse que para ser um vencedor não precisa do ministério. Precisa sim ser a continuação da bênção. E a segunda frase, que na verdade quando ele falou, muita gente riu e eu fui uma. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E aí ele explicou. A coisa principal, qual é a coisa principal? Quem é a coisa principal? Deus. Deus é a coisa principal, Deus é o centro de tudo. Então, a coisa principal é fazer da coisa principal, o nosso principal objetivo é fazer de Deus a evidência. Se eu sou uma bênção, se eu não sou o ponto final da bênção, o meu objetivo é fazer de Deus a evidência. O meu objetivo é colocar Deus em tudo e acima de tudo. O meu objetivo é levar Deus às pessoas. Então, o meu objetivo é fazer de Deus a coisa principal. Para isso, eu tenho que estar debaixo da vontade dEle. Eu tenho que estar sintonizado com a vontade de Deus. Eu tenho que estar cheia do Espírito Santo para que isso aconteça. A partir do momento que eu não tenho a ligação com Deus, que eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, que eu não tenho essa ligação, que eu não entendo que Deus é a coisa principal, eu passo a ser a coisa principal. E aí, já não tem mais nada, né? Porque o meu objetivo passa a ser colocar eu em evidência e vai tudo por terra. Já deixei de ser uma bênção, já sou um fracasso total. Então, para todos nós que estamos aqui, o nosso objetivo sempre, seja aqui ou lá fora, é fazer de Deus o nosso centro em todas as coisas, é fazer de Deus a evidência de tudo, nos escondendo atrás dele, mostrando ele em todo o tempo, sendo o canal da bênção. Amém, queridos? Mas quando nós estamos diante de uma situação, se nós temos a necessidade de colocar Deus acima de tudo, mas eu não tenho uma firmeza, eu não tenho um preparo, fica difícil, porque na primeira decepção, na primeira
luta, na primeira coisa adversa que me aparece, eu tropeço, eu paro. Então, sempre que eu vou fazer, que eu me disponho a fazer alguma coisa dentro da casa de Deus, eu preciso me aliançar. E isso tem sido falado o tempo todo durante a campanha. Eu preciso de alianças. E a minha primeira aliança, para poder fazer tudo isso, para poder não ser o ponto final da bênção, para poder fazer de Deus a coisa principal, é fazer a minha primeira aliança, que é com Ele. Se eu tenho a minha aliança com Deus, primeira coisa, o Espírito Santo já não me falta. A minha aliança com Deus garante o Espírito Santo na minha vida. Por quê? O que é aliança? A gente sempre está falando. Aliança é eu ter a intimidade, eu ter comunhão, eu ter um elo, eu ter uma cumplicidade. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu conheço a vontade dEle, eu conheço o que Ele quer de mim, eu conheço os propósitos dEle para a minha vida. Eu sei o que Ele quer, onde Ele quer me usar. O Espírito Santo me direciona para aquilo. O Espírito Santo me leva, me conduz. E eu tenho essa aliança. O Espírito Santo me firma na aliança. E a aliança me firma com o Espírito Santo. Então a primeira aliança, que nunca pode faltar, que nunca pode falhar, não pode ser quebrada em hipótese alguma, é a aliança com Deus. Se essa aliança for rompida, não há nenhuma maneira de ser vencedor. De maneira alguma. De maneira alguma. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Aliança com Deus. Ele é a coisa principal. A aliança com Ele me garante isso. A segunda aliança, que tem que estar muito firme, para eu poder trabalhar, para eu poder estar fazendo tudo isso, para eu poder ser a bênção, seja aqui ou lá fora, é ter a minha aliança com a minha família. E essa aliança é muito séria, irmãos, porque muitas pessoas, infelizmente, não entendem isso. Em Efésios, no capítulo 5 e 6, fala muito a respeito de mulheres serem submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as mulheres como Cristo amou a igreja. Fala dos filhos, sede obediente aos vossos pais, e aos pais não provocarem a ira aos vossos filhos. Tudo isso é aliança? É sim. Porque se na minha casa eu não sou submissa ao meu marido, essa aliança já está rompida. Essa aliança já está prejudicada. Ah, mas a minha aliança com meu marido está tudo bem, mas eu com meus filhos... Mas é uma aliança com a família. Se eu venho para a igreja e o meu marido não está de acordo, como eu posso ser vencedora na igreja? Ah, mas o ministério é meu, não é dele. Mas a palavra diz que sede submissa, mulheres. Ou os maridos. Eu vou, porque o marido é o cabeça da igreja, da família. Então a mulher não tem que falar nada. Ela não tem que apitar na minha vida. Eu tenho o ministério e pronto, acabou. Não foi essa a mensagem que Cristo nos deixou. A família tem que estar aliançada. E muito aliançada. Se essa aliança da família não estiver firmada, a aliança na igreja também não vai estar. E nós vamos ver que ela vai ter uma aliança na igreja. Nós teremos uma aliança na igreja. A aliança na família, irmãos, ela é séria. Porque muitas vezes nós saímos de casa
em discussão, em briga. Depois a gente vem aqui para a igreja e quer que tudo aconteça, quer que tudo flua. Eu não quero ser o ponto final da bênção aqui, mas lá eu deixei tudo bagunçado. Como pode? Não pode. A aliança na família, ela passa pelo perdão. Ela tem que passar pelo perdão. E a gente canta uma música que diz: mas se a mágoa tem razão, prevalece o perdão. E isso tem que estar muito firme nessa aliança com a família. A aliança com Deus me garante a presença do Espírito Santo, me garante saber tudo aquilo que Deus quer. E a aliança com a família me dá o aval para trabalhar, me dá o aval para ser a bênção. Ela é importantíssima. Portanto, se você tem o desejo no seu coração de ser realmente usado por Deus, de assumir a posição de vencedor na igreja, mas a sua vida, a sua aliança familiar está rompida, está bagunçada, está quebrada, coloque em ordem, para depois você poder continuar com aquilo que você quer, com o seu propósito, com o propósito de Deus, porque não deve ser o seu, mas sim o dele. Amém? Outra aliança que deve ser firmada para que nós tenhamos posição de vencedor. Aliança com os pastores e com os líderes. Mesmo que eu não tenha um ministério na igreja, eu preciso fazer uma aliança com os pastores? Sim. Afinal de contas, onde você é alimentado espiritualmente? É aqui? Falando aqui da nossa igreja agora, é aqui que você é alimentado espiritualmente? Então é aqui que você tem que fazer uma aliança. Você tem que ter uma aliança com o seu pastor. Nós não oramos agora pelo pastor? Isso é uma aliança. Você se preocupa com eles? Sim? Sim. Amém. Isso é uma aliança. E a aliança com os pastores, com os líderes, com a liderança, ela envolve submissão, ela envolve obediência, ela envolve ser discipulado, ela envolve prestar contas. E a aliança com os pastores não é daquele tipo que, não gostei da palavra de hoje, então acho que semana que vem eu vou lá para outra igreja. Ou ainda, eu não tenho ministério. Eu queria, mas eu queria um ministério de líder do diaconato, mas o pastor não dá, então eu vou lá para outra igreja porque lá eles me dão. Está em promoção lá, então eu vou para lá. Isso não é ter aliança. Você tem que fazer aliança onde você está sendo alimentado, com o seu pastor. Se você tem liderança, com os seus líderes. Mas faça uma aliança com o seu pastor. Seja submisso, preste contas. Como assim prestar contas? Olha, eu fui no culto, eu não fui no culto. Não dá para ir numa reunião. Hoje eu não posso, amanhã eu vou. Isso é ter aliança, queridos, orar. Nós não falamos que ter aliança é ter relacionamento? Então o que nós precisamos é ter relacionamento. Buscar ter relacionamentos com os nossos pastores, com os nossos líderes. Ter aliança com os nossos pastores nos ajuda a não ser o ponto final da bênção. Nos ajuda a ser o canal de bênçãos. A obediência nos traz bênção e nos dá autoridade. Quando nós estamos debaixo da bênção, quando nós estamos debaixo da autoridade, quando nós estamos debaixo da obediência,
Isso tudo nos dá também autoridade, nos capacita. Porque Deus não procura pessoas desobedientes para usar. Deus procura pessoas que estejam em obediência. Eu nunca vi, de fato, na palavra em lugar nenhum, Deus buscando pessoas para trabalhar, pessoas para pôr na seara, que seja rebelde, que seja desobediente, que não esteja em conformidade primeiramente com a palavra e depois com a sua liderança, ou com os seus pastores, ou ainda que esteja com a aliança totalmente desfeita com a família. É impossível ser usado dessa forma. O que Deus quer para trabalhar, para falar da palavra, para ser usado, para colocá-lo em evidência, é pessoas que realmente obedeçam, pessoas que estejam capacitadas, pessoas que estejam autorizadas. E essas pessoas são as que estão debaixo de obediência. As pessoas que honram, as pessoas que fazem realmente tudo aquilo que o coração do Senhor quer. E o coração do Senhor busca pessoas que tenham o coração pronto a obedecer. Coração obediente, é isso que Deus busca. Nós temos que fazer uma aliança com a igreja. Para eu ser vencedor na igreja, eu tenho que fazer uma aliança com a igreja. Tem. Se você não está aliançado com esta igreja, como você pode ser um vencedor nesta igreja? Se você não está aliançado aqui, nada te prende aqui. Então você está livre para ir e voltar? Ser aliançado com a igreja é estar pronto para servir. Nós que servimos, que estamos prontos para servir, nós somos pão partido. É isso que nós vamos fazer hoje. Nós somos pão partido. O pão partido é aquilo que alimenta. E nós somos, em nome de Jesus, nós somos o pão partido que alimenta a igreja. Então, que nós sejamos realmente as pessoas aliançadas com a igreja, para que nós sejamos vencedores, todos nós vencedores, dentro da igreja. Quem tem aliança com a igreja está para abençoar, e assim reflete o amor que recebe. Quem tem aliança com a igreja não é o ponto final da bênção. E a última aliança, a aliança com o chamado que Deus te deu. Ter um chamado, mais uma vez, não é só ter um cargo, vai muito além disso. E ter um chamado, muitas vezes, a pessoa pode dizer, um chamado é grande, um chamado é pequeno, mas o meu chamado é pequeno, eu não faço nada, eu só limpo a igreja. O meu chamado é grande, porque eu vou em convenções e eu falo para 10.000 pessoas. Cada um foi chamado para ser aquilo que Deus quer que aquela pessoa seja. O seu chamado é importante aonde você estiver e da maneira como Deus quer que você seja usado. Porque aquilo que você foi chamado para fazer pode ser o pilar de uma grande coisa no futuro. Mas o que nós fazemos, nós temos que fazer como se fosse para o próprio Deus. E é. Mesmo que nós não estejamos vendo, nós fazemos para quem? Se você faz para agradar homens, está errado. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como se fosse realmente para o Senhor. E então o nosso chamado não é pequeno. O nosso chamado será pilar para grandes coisas. De repente você é uma professora de crianças, de 2 criancinhas que vêm nos cultos. Nossa, mas só 2 crianças eu tenho para cuidar.
Você sabe quem essas crianças serão no futuro? De repente, o futuro dessa criança pode ser aquilo que você está ensinando hoje. Se você não for o ponto final da bênção para aquelas crianças, aquela criança no futuro pode ser um grande pregador, aquela criança pode ser um grande missionário, pode ser um presidente da república, ou pode ser um desastre total. O que nós temos na nossa mão é importante. O que nós temos na nossa mão, o que nós fazemos, determina o que nós somos. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado é muito importante que nós pensemos realmente nisso. Se você ainda não sabe exatamente qual é o seu chamado específico, pense naquilo que Deus está colocando na sua mão. Qual é a aliança que você tem com o Senhor? Se você nesta noite deseja ser um vitorioso na igreja, não fique pensando se tem ou não tem ministério. Não fique pensando se de repente você poderia estar fazendo coisas maiores, grandiosas. Só pense em uma coisa: você tem sido o ponto final da bênção? Você tem sido usado, você tem se permitido ser usado por Deus? Você tem sido canal? Como nós cantamos agora aqui, que o Claudinho ministrou a respeito da música de Davi. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu óleo te ungi, para reinar e vencer as batalhas. De repente você pode estar pensando: eu sou tão pequeno, eu sou o menor do menor, eu estou escondido lá atrás, ninguém presta atenção em mim. Mas quando alguém te procura, quando alguém vai até você, você sempre tem uma palavra para dar, você sempre tem alguma coisa para ensinar, você sempre tem uma oração para fazer. Você é um pão partido, você sempre alimenta alguém. E aí então você é um vitorioso. Enquanto nós vimos que muitos que às vezes estão aqui se gabando, porque eu posso, eu faço, eu aconteço. Quando chega na hora de fazer alguma coisa, cadê? Não se apresenta para nada. Queridos, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O que nós precisamos realmente, de fato, é lembrar que nós não somos nada sem Deus. Que nós estamos aqui na igreja não é para sermos cheios e cheios e cheios para nada. Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Obviamente, adorar ao Senhor. Mas qual é a finalidade de você vir numa escola dominical, de você procurar congressos, de você estudar a palavra? Só conhecer? Qual é a finalidade de você buscar ao Senhor, de você querer dons? De você buscar dons do Espírito Santo? Para quê? Você não vai usar isso lá na glória. Tudo isso é para o serviço, tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso é para que sejamos bênção, é para que sejamos canais de bênção, tudo isso é para que ocupemos o nosso lugar de vencedor, não para dizer eu sou vitorioso, porque se você ocupar um lugar de vencedor para dizer eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso,
então você também está no lugar errado. Mas nós ocupamos o lugar de vitorioso ou de vitoriosa para dizer: Ele é vitorioso. Ele é. Porque nós não somos nada, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? E encerrando, eu gostaria que você refletisse muito a respeito de alianças. Fazer essas alianças, aliança com Deus, aliança com a família e aliança com a igreja, com os pastores. Reflita nisso. Se você tem uma aliança com Deus, se você tem uma aliança com a família, se você tem uma aliança com a igreja, mas essas alianças estão precisando de um trato, estão precisando ser renovadas, você tem a oportunidade. Você sabe o caminho. Você sabe exatamente como fazer. Não é mais necessário que nenhum sacerdote faça isso por você. Não é necessário que você entre num lugar todo secreto. Você sabe exatamente como chegar diante dele e restaurar tudo o que é necessário. Amém, queridos? Não seja o ponto final da bênção. Assuma o seu lugar de vencedor na igreja, fazendo de Deus, fazendo do Senhor o principal de todas as coisas. Ele é, sempre será, o principal em tudo. Se você fizer isso, você será mais que vencedor. Amém? Glória a Deus.